Meu amigo Cristiano, olha só, nós que já passamos por várias alterações legislativas, então, vem lá, Código Civil de 16, aí veio Código Civil de 2002, outras legislações, tal, e agora a gente está com um projeto de lei, que é o 4 de 2025, para alterar o Código Civil, quer dizer, é praticamente um novo código. Vai ter muita alteração na área condominial? Vai ter, é necessário que tenha, inclusive tratando da possibilidade do condomínio expulsar condominiante social, trazendo também questões aí de locações atípicas por curtíssima temporada, aumento da multa em relação ao atraso. Tem muita coisa por aí, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tratar no episódio de hoje do nosso Adinocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sim, estamos aqui mais uma vez para este nosso, no nosso episódio do Adinocast, o podcast da Adnotari. E sabe que eu já vou fazer aquele convite para você de bate pronto. Não é associado, não é associada ainda, então para aí. Olha só, para até esse vídeo, entra, nem precisa parar. Abre uma aba aí, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já sua associação. É baratinho, porque os benefícios que você vai ter são incríveis. Desconto em cursos que a Adnotari promove. Tem materiais exclusivos para associados, núcleos temáticos dos mais variados e interessantes que vão te auxiliar muito na advocacia. Fora o grupo de WhatsApp que tá lá. É uma verdadeira família que vai te auxiliar a trabalhar muito melhor, de forma muito mais assertiva na sua advocacia. Então, vem para a Adnotari, vem para esta família. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Então, vem e fique por dentro de tudo do mundo do direito notarial e registral na nossa Academia do Direito Notarial e Registral. E no episódio de hoje eu tô com um amigo aqui, né? Já entrevistei ele no episódio da semana passada. Você não viu ainda? Então corre lá, vai ver, porque tá imperdível. Responsabilidade do síndico, os causos do mundo notarial e registral. Vai dar Olha, incrível a experiência que esse meu amigo trouxe. Eu encontro ele em tudo quanto é lugar. Aliás, eu já encontrei ele hoje no congresso, né, que as OABs da Zona Leste fizeram. E vamos falar com quem? Com ele, Cristiano Pandolfi. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Estamos aqui de novo, sempre bom estar com você, sempre juntos. Precisamos nos encontrar no jogo do Corinthians. Não, isso daí Isso precisamos, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, né? É um prazer estar aqui com você de novo. Já fizemos esse congresso aí tão maravilhoso e agora estamos aqui juntos. Maravilha. E eu vou passar aqui o teu mini currículo porque é sempre importante, e você falou uma coisa no episódio anterior que me marcou muito, que é aquela questão de buscar a visão da experiência, de quem tem mais conhecimento, mais experiência de vida, se modelar com isso. E eu tenho certeza que quem assiste os nossos episódios busca também isso. E eu acho que é importante a gente reforçar o currículo porque traz realmente toda a bagagem que você tem e a importância que você pode transmitir de conhecimento para as pessoas. Tem um amigo meu que fala, né? Você pode ter pós-graduação, mestrado, doutorado, mas se você não tiver as manhas, ele brinca. As manhas é lógico que é uma brincadeira, estudar sempre é importante, é fundamental, mas as manhas, entre aspas, né, é o dia a dia da gente. E aliás, você deu um gancho interessante, porque o que a gente busca aqui na Adnotari, claro que é uma academia, né, a gente tem a teoria, tudo muito bem fundamentado, lastreado, só que a gente não pode desvincular da prática, né? Na prática a teoria é outra, né? Dizem isso. Só que assim, a gente precisa não necessariamente moldar a teoria para a prática, mas entender o que acontece na prática com base na teoria que nós temos. Porque é claro que a gente tem desvios, temos interpretações equivocadas, muitas vezes na prática, que fogem da teoria, e isso é complicado também. A gente precisa ter uma segurança jurídica que a prática
tenha um lastro na teoria também. Né? Então é isso que a gente busca aqui na de notário. Então, ó, tem um mini currículo, que eu só vou fazer o resumo, né? Porque senão a gente vai ficar só o episódio falando quem é Cristiano Pandolfi. Ele é advogado, formado pela Universidade Paulista. Não vou falar o ano de novo, né? Mas aqui, ó, você falou que a barba branca já denuncia. Tinha. Olha, eu também tô perdendo os meus já, viu? Bom, é sócio do escritório Toledo e Pandolfi, Sociedade de Advogados, que tem um foco muito específico, direito civil, com especialidade em direito condominial e em leilões judiciais e extrajudiciais. Paixões aqui, hein? Paixões. Né? Por isso que a gente se encontra tanto. Corinthians, né? Condomínio e leilão. Necessariamente nessa ordem, né? Porque o Corinthians está necessariamente nessa ordem. Olha só, você também foi presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Tatuapé na gestão passada, né, 2022, 2024, já com o Massicano, né? Já com o Massicano. Né, que se reelegeu agora. Presidente. Não, o cara é fantástico, é né? Demais. Aliás, ó, eu quero convidá-lo para vir aqui, hein? Claro. Né? Já vamos, já quero que você faça a intermediação aí pra gente trazê-lo aqui. É gente boníssima. Um amante da IA. Sim. Tá andando aí o Brasil dando palestras sobre IA. Então vamos falar sobre IA e o direito notarial e registral, a aplicabilidade prática. Já vou fazer esse convite para ele, me ajuda aí para que a nossa audiência aqui tenha essa experiência interessante. Pode deixar. Mas você não se desvinculou da OAB. Aliás, você tá lá, todo dia você tá lá, né? Eu sim, tenho um amor pela casa, pelas pessoas, né? É o que eu falo, eu tenho muito esse lado humanizado, eu gosto de pessoas, então ali foi uma casa que me acolheu bastante, tenho grandes amigos ali, às vezes até irmãos, pessoas que frequentam minha casa também, que são amigos da família. Que legal. Então para mim é um lugar de acolhimento ali, de estudo, de aprendizado e também de descontração. Ali eu encontro muito aconchego. Sim, e na OAB Tatuapé tem uma estrutura interessante, né? Aquele rooftop, né? Que eu já fui lá algumas vezes, muito legal mesmo, né? Muito bom. Ó, então você está agora como secretário-geral da Comissão Especial da Advocacia Condominial da Seccional, né? Isso, exatamente. O nosso presidente é o Dr. Rodrigo Carpá, um ser ícone, humano né? também fantástico. Que é outro que eu quero convidar para vir aqui. Claro, certamente ele vai adorar. Profissionalmente, dispensa comentários, falar dele. Como pessoa, um ser humano incrível, também me acolheu, me estende a mão sempre que eu preciso. Então, assim, eu sou muito, muito privilegiado por ser sempre acolhido como pessoas assim tão especiais, inclusive por você. Né? Que isso. A gente já conversou às vezes e debate também situações práticas, e aí tem a visão de quando você advogava e agora você é leiloeiro, então tudo isso acrescenta muito no nosso dia a dia. Verdade. São visões que agregam, né? A gente precisa ter isso mesmo, né? Isso que é importante. E agora você também foi recentemente eleito vice-presidente da ANACOM, a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Foi uma alegria esse convite, acho que fruto de toda a nossa dedicação aí, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Recebi um telefonema da diretoria da ANACOM me convidando para ser vice-presidente, que é um cargo eletivo também, enfim, mas compor a chapa já era uma alegria, ser eleito então foi maravilhoso. Nossa. Então estamos aí à frente da ANACOM desenvolvendo um trabalho fantástico, trazendo conhecimento para as pessoas, agregando no dia a dia condominial. E, gente, participem da ANACOM, participem da Adnotare, participem da OAB. Talvez você não tenha tempo de participar dos 3, mas escolha um. Você vai conseguir se conectar com pessoas fantásticas, vai conseguir melhorar a sua carreira, vai entender que as dores que você tem, o seu colega também tem, a gente também tem dor. Já passaram por isso e já solucionaram, né? Isso, a gente não é dono da verdade, ninguém é. Pode ter alguém ali que tem mais bagagem do que você de estrada, ou até se aprofundou mais nos estudos, mas às vezes você, que nem se aprofundou tanto, conseguiu uma solução que você pode levar para o teu colega que ele não pensava nisso. Então, assim, acho que o nosso dia a dia é feito disso, é feito de trocas, é feito de pessoas, e a gente tem que se conectar
cada vez mais. Falando em pessoas, você tem 3 filhos, né? 2. Não, E não, uma- Então eu tenho 4. Opa, olha só, justamente você me deu o gancho para tá falar certo. que eu não conheço os seus filhos, mas este daqui eu conheço. É um É, filho, né? Esse é um filho, junto com o convite da presidência da Anacom, da vice-presidência, né? Meu presidente é o Dr. Márcio Espímpolo e antes era o Miguel Zain, são pessoas também fantásticas. O Dr. Márcio Espímpolo também é um cara incrível, inclusive é um dos organizadores dessa obra. Dr. Miguel Zain também dispensa comentários também no universo condominial. E junto com o convite da vice-presidência, depois surgiu o convite para escrever um livro, ser coautor de um livro. Eu trago aí questões relacionadas a cobranças de multas condominiais por infração, porém não são títulos executivos extrajudiciais, porque não estão no rol do artigo 784, inciso 10. Porque lá só fala em contribuições ordinárias e extraordinárias, né? Então, assim, as minhas ponderações aí, eu vejo a todo momento escritórios colocando multas por infração condominial junto com a ação de execução, e não pode. Não pode, inclusive, porque eu toco num tema que eu não aprofundo no livro, mas eu tenho uma reflexão pessoal aqui, e até talvez você consiga colocar a sua visão também. Sabemos que as cotas condominiais são próprio terreno, de despesas ordinárias. Mas e as multas por infração? Tem a mesma natureza? Tem a mesma natureza? Interessante. Temos possibilidade de multar um condômino antissocial em até 10 vezes a cota condominial com previsão no Código Civil. Mas essa multa, qual a natureza dela? O bem de família tem proteção no caso dessas multas? Entendo que sim. Porque se você for ver que a multa ela é gerada em razão da conduta, né, e não do imóvel Exatamente, em si, você tem uma obrigação de caráter pessoal. Perfeito. O fato gerador para a gente pagar condomínio e pagar IPTU nasce em que momento? Em que você adquire a propriedade. Assim também é com o veículo para pagar IPVA. Então você tem um fato gerador ali que você adquiriu a propriedade. Com a equiparação para o compromissário, né? Nasce para você a obrigação de pagar condomínio e IPTU. Se você vai embora, vende aquela unidade, a pessoa que comprou transfere para ela aquele débito de condomínio, de IPTU, porque transmitiu a propriedade. Lá o 1345 e tal. Agora, e a multa por infração? Se tem natureza pessoal, penso eu que é intransferível. Quem cometeu a multa, a infração foi o Cristiano, não foi a minha unidade. Sim. Então, não pode estar. Interessante. Aliás, o teu tema aqui, eu até abri o teu artigo, a ilegalidade da cobrança conjunta de multas por infrações e taxas condominiais. Uma análise sobre a abusividade e violação de direitos fundamentais. Inclusive do contraditório, né? Sim. Enfim, então... porque o que você acaba tendo na execução, você tem uma cognição exaurida, porque é um título executivo. Exatamente. Aí não é. Né? No processo de conhecimento, né? Aí você vai ter que buscar uma sentença, primeiro, condenatória. Sim, um título executivo judicial. Isso, para que depois você siga cobrando. Então vale a pena. O livro é o Direito Condominial, Perspectivas e Desafios Contemporâneos. Isso. Ele é da própria Anacom, né? Editora da Anacom. Que maravilha. Tem como adquirir? Tá à venda? Tem. Depois eu mando o link e aí vocês, a gente põe na descrição do vídeo. Eu mando o link para vocês. Até atualizar o vídeo da semana passada, a gente coloca a descrição lá. Depois eu mando o link. Só feras aqui, né? Várias pessoas que escreveram o livro. Parabéns. E eu brinco que o livro é realmente... É um filho. Porque assim, é uma dedicação e tal, e aquilo que fica pra posteridade também, né, cara? É igual nossos filhos. Exatamente. Né? Dizem que todo homem tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Acho que toda pessoa, né? Homem, mulher, todo mundo homem tem. No sentido amplo, né? Amplo da palavra, todo mundo tem que ter realmente essa visão. E, eu já plantei árvore. Também. Já escrevi livro e já tem filme. Então a gente cumpriu essa missão na Terra. Mas acho que a gente precisa fazer mais. Mas eu quero continuar aqui, viu? Plantar mais árvores, fazer mais filhos. Aí, calma. E eu não tenho essa possibilidade. Fazer mais. E escrever livro, então vamos escrever livro. Os meus próximos filhos serão livros.
Que maravilha. E olha, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema visionário, vamos chamar assim, porque a gente vai fazer exercícios de mesclar futurologia com experiências reais, porque assim, o que eu acho interessante do direito é que a evolução legislativa sempre vem a reboco da evolução da sociedade. Sem dúvida. Isso é fato. É um reflexo. Né? Aliás, a gente estava até conversando em off, o Capobianco, eu e você, sobre a lei que já nasce desatualizada e muitas vezes já nasce com outro projeto em andamento ou que já vai ser evidenciado. Né? Então, isso acontece com o submundo do crime lá do Capobianco, né? O Código Penal, tal, acontece com todas as áreas do direito. E no direito civil, o direito condominial não é diferente, né? Que foi absorvido pelo Código Civil de 2002, né? Muitas das disposições que a gente tem saíram da lei de 64 e foram positivadas no Código Civil de 2002. O de 16 já era o mesmo por conta da realidade social, né? Não tinha, a questão condominial não existia, né? Tal. E hoje, cada vez mais, a vida em condomínio é... Durante muito tempo, nós fomos até advogados marginalizados que advogavam para condomínio. Ah, você é o advogado que faz cobrancinha. Como se fosse só isso, né? Hoje já não mais, mas durante um bom tempo houve uma marginalização desse tipo de advogado, né? E assim, a gente teve uma evolução tão grande, porque a escassez de áreas, a facilidade para a cidade de morar em regiões mais consolidadas, numa verticalização, né? Serviços que são, muitas vezes, alguns condomínios são verdadeiros clubes, né? O custo de vida também altera, porque se você fosse comprar uma casa no mesmo local, você pagaria muitas vezes mais do que um apartamento que você está dividindo um terreno lá na verticalização. Só que você tem obrigações, deveres, responsabilidade, claro, direitos também, e tem também aquele dever de pagar a contribuição condominial. Quer dizer, tem várias nuances aí que tornam muito mais do que só uma cobrancinha, obviamente. E a relevância que tem sido dada à área condominial cada vez é maior, né, pela complexidade que se vê. Então, o projeto de lei 4 de 2025, que o que eu acho bacana, os projetos de leis mais atuais, não só os mais atuais, mas a gente tem essa noção muito mais vívida agora, é a participação de juristas na realização. Isso foi fantástico. Né? Isso é importante, né? Isso foi fantástico. Eu tenho tido o prazer de encontrar várias vezes o professor Flávio Tartucci. E ele, cada vez que ele encontra com a gente, ele dá uma aula, né? Ele é um grande mestre aí, né? E ele participou ativamente, né? Está participando ainda. Então, essa possibilidade de formar juristas atuando, inclusive o professor Bunazar também está participando, enfim, entre outros, eu acho essencial, porque eles levam, na verdade, a visão também da advocacia, do que precisa, porque quando... A prática, né? Porque quando você está ali apenas com a visão do Poder Judiciário, muita coisa se perde. Acho que essa alteração é super importante, e talvez ela ainda não vá suprir tudo que a gente precise, porque às vezes escapa uma coisa ali. E até aprovar já mudou também, alguma coisa nova aconteceu. Né? A gente tem uma perspectiva aí que ela caminha a passos largos, mas não quer dizer que é amanhã que ela vai entrar em vigor. A gente está falando algo para 2030, mais ou menos. Nossa. Então, quer dizer, um projeto que é da década de 60, né? Então, que a gente estava conversando em off aqui, né? Porque começou a buscar essa alteração que não incorporou no de 2002. Não incorporou. Mas que ainda tem resquícios, ainda respaldo para eu acho que em 2002 a gente teve uma evolução enorme. Sim. Depois da alteração do Código de Processo Civil, a gente também deu um passo importante. 2015 foi quando importante. A gente trouxe o reconhecimento de cotas, inclusive estava falando agora das cotas condominiais como um título executivo extrajudicial, porque antigamente você tinha também dores terríveis. E ação de cobrança. Olha, quem não passou por essa época, né, não viveu rito sumário. Para a ação de cobrança de despesas condominiais, que é uma ação sem defesa, tirando o pagamento, né, praticamente não tem defesa, né? E aí você tinha que
constituir o título executivo judicial para ir para a execução, né, o cumprimento de sentença e tal, e o Código de Processo Civil foi muito, eu acho que foi uma evolução enorme. Nossa, com certeza. Você poder atualizar a planilha, você colocar ali vencidos e vincendas, né? Sim, fantástico, né? Então a gente deu um passo importante. Tirando a questão das multas, sim, aí tá. Mas muitos não sabem, hein? Muitos não sabem quando propõem ação de execução, e muitos que advogam para quem é o executado também não sabem. Porque isso daí dá excesso de execução, dá sucumbência, eventualmente até o 940. Na verdade, o condomínio, se pegar um advogado, se o condômino for discutir, né, essas questões, e vamos imaginar que ele esteja passando por um momento de dificuldade na vida, ali todo mundo passa, enfim, pode acontecer, e ele precisa de um fôlego para pagar, e ele pega um advogado que tem esse conhecimento, que tem as manhas e enxerga isso, você atrasa esse processo 2 anos. Infelizmente, o judiciário e o condomínio vai sangrar. Vai sangrar. Durante esse tempo, o condomínio sangra. Até porque ele provavelmente está deixando de pagar as vincendas sem também. Dúvida. Né? Às vezes quando o cara entra nesse looping complicado, ele para de pagar a parcela do apartamento, ele para de pagar o condomínio, em algumas situações ele até perde o apartamento para o banco que consolida, enfim, mas o fato é que, vamos imaginar, chegou o cliente no meu escritório e me fala assim, eu preciso pagar um ou outro, ou eu pago o financiamento, e aí agora fazendo aqui o papel IPTU, né, do advogado do diabo, embora eu advogue para condomínios, né, na grande maioria, mas ele chega lá e fala assim, eu preciso pagar um ou outro. Eu olho para a execução de condomínio e eu vejo lá multa por infração cobrando junto. Ele foi citado. Eu vou oferecer embargos e já vou trazer essa questão ali, apontando a existência de débito que não é um título executivo extrajudicial. E eu falo para ele, corre para ganhar dinheiro para poder pagar aqui e vai pagando a parcela do apartamento, porque aqui a gente vai segurar. O apartamento você perde antes do que aqui eu vou segurar, você corre para pagar lá, você se recupera, ou você vende sua unidade para quitar, para você não perder, enfim, a gente consegue uma estratégia, uma estratégia, e nada de ilícito. Claro. Não estamos fazendo nada. Pelo contrário, o condomínio que fez coisa errada, né, nesse caso aí. Ele fez coisa errada, então a gente vai conseguir discutir. Então, E aí, entrando no mérito do projeto de lei, que assim, esse anteprojeto formado por juristas, encabeçado aí, um dos grandes foi o Tartucci, né? Você tem justamente a questão que ele foi para o Senado e aí se transformou no projeto de lei 4 de 2025. Ainda sem uma perspectiva de votação, ainda tudo que nós vamos falar aqui é provisório à luz do que está no projeto. Então é claro que vai sofrer debates, vai sofrer alterações, o texto deve ser alterado. Então tem aí, é natural do processo legislativo, tudo isso. Então assim, não tomem nada do que a gente vai falar aqui como definitivo ou que você vai peticionar amanhã. Pô, eles falaram isso, a multa agora é outra, então já vou peticionar amanhã. Não, calma, muita hora nessa calma. Aliás, vamos falar, já que a gente entrou no mérito de débitos condominiais, uma das maiores dores, né, realmente é a questão dos débitos condominiais, né? A inadimplência. E assim, e o que você comentou é importante e a realidade mostra. A pessoa deixa de pagar condomínio, mas ela já deixou de pagar o IPTU antes. Né? Então já há dívidas sobre o imóvel que são anteriores e que vão também complicar a recuperação de alguma forma, podem vir a complicar a gente sabe que a prefeitura é uma grande sanguessuga, né? Ela não entra com ação de... Raramente ela entra com uma ação de execução cobrando cota condominial. Ou até mesmo se ela entra no prazo prescricional dos 5 anos, para não prescrever, então ela entra, e depois ela abandona o processo. Na verdade, às vezes até não só a questão do abandono, mas é que as varas de execução fiscal... Não tem efetivo, né? Não tem, aí é um problema, é uma mazela do judiciário, falta de pessoal, uma quantidade absurda de ações, ou seja, não dá vazão, né, às execuções Mas o que ela fiscais. Faz? Ela fica ali, Sim. de olho. Não, até porque... Leiloou o apartamento, ela tem preferência amigo, olha,
eu como leiloeiro, eu até brinco que em alguns municípios eu deveria receber as chaves do município, condecorado tal, como um dos recuperadores de crédito porque o leilão que eu faço, e a gente sabe que na ordem de concurso de credores, né, na ordem de preferência, IPTU recebe primeiro que Sim, condomínio, né, pela Embora natureza. Achei alguns acórdãos já trazendo a preferência do crédito condominial, que eu acho justíssimo, mas enfim. Mas assim, majoritariamente recebe nós temos isso. E assim, o que eu vejo muitas vezes, ainda que o juiz de primeiro grau conceda o condomínio, se a prefeitura recorre, o Tribunal de Justiça ele afasta, e se for para o STJ vai afastar também, né? Caso seja levada a questão. Mas então eu falo, eu sou um grande recuperador de crédito, porque vai levar a leilão em última análise na execução condominial e vai pagar primeiro IPTU, né? Mas vamos deixar a prefeitura de lado, porque assim, eu acho que antes de ter uma execução condominial, a lei, quando o Código Civil de 2002 veio entrar em vigor em 2003, nós tivemos um retrocesso gigante na questão do débito condominial, porque até então, o Código Civil de 16, interpretado pela lei de 64, dava uma vazão para a convenção condominial de estabelecer uma multa diferenciada, porque o Código Civil de 2002 foi lá e reduziu para 2%. Eu acho que a gente tinha uma cobrança de 20%, né? Que eu até considero, de uma certa forma, elevada, mas eu acho que a alteração mas é inibidora, né? 20%, ainda que você considere elevado, fala, aí entra naquela. Você falou da estratégia de pagar. Um outro fator que leva a pessoa a escolher a dívida é o ônus da dívida. Não, porque qualquer boleto que ele escolha é mais barato. O condomínio é o de menor ônus. Porque assim, Código de Defesa do Consumidor é 2% Entendeu? Né? Então, aí, tanto é que quem não é da época, não vai. Você talvez lembre, tal. Quantas às vezes a defesa na ação de cobrança condominial era a multa de 20% não pode, tem que ser de 2%. Não era? E aí buscava o quê? Quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, choveu defesa nesse sentido. Aí veio o Código Civil de 2002 e falou assim, quer saber? Colocou uma pá de cal em cima. Vamos colocar 2%. E aí o índice de inadimplência subiu, né? Aí foi um incentivo na inadimplência. Porque 2% não... Até então não tinha, porque só em 2016 foi entrar em vigor o CPC de 15 que trouxe a execução extrajudicial para o débito econômico. Então, de 2003 a 2016... Teve um gap aí gigantesco. A gente tá falando de 13 anos de estímulo à inadimplência. Sim. Mas é até hoje um estímulo à inadimplência, porque o cara fala, 2% de multa, depois ele vai lá, por mais que não seja possível conceder descontos, exceto por decisão assemblear, isso aí é um tema super relevante, vira e mexe, ligam no meu escritório, mas eu quero pagar, mas dá um desconto. Eu falo assim, o síndico não pode dar desconto. Vai lá na responsabilidade do síndico do episódio passado. Porque consta lá que um dos deveres do síndico é cobrar as cotas condominiais, com juros e multa. Então, se ele aplica desconto, ele está descumprindo uma obrigação dele. Então, não pode. E assim, para mim fundamentar é 1 minuto. Sim, simples. Não pode, né? Não pode. Exceto situações que o débito condominial, e aí sim, por erro de gestão, por falha do jurídico, ultrapassa o valor de avaliação do apartamento, e aquilo ali vai ser um elefante branco uma vida inteira, o condomínio não quer dedicar e não tem interesse, e aí você leva aquela questão para uma assembleia para perdoar um valor em face do arrematante, e aí você pode seguir até contra o devedor originário. Eu sou até mais, nessa questão, meu amigo, eu sou até um pouco mais incisivo, que nem precisaria de decisão assemblear para o arrematante estar protegido pela dicção do artigo 908, parágrafo 1º do CPC, que fala da subrogação das obrigações propter rem no produto da arrematação. Se vai subrogar, o dinheiro que está ali vai receber com aquele valor, e a diferença vai virar uma obrigação pessoal e vai continuar cobrando, só que desvinculou do imóvel. E aí até o condomínio, na minha forma de ver, quero até a tua opinião sobre isso, ele tem que dar uma certidão de negativa de débito para o arrematante. Perfeitamente.
Porque além de ter um bloqueio, né, o arrematante só é responsável pelo futuro da arrematação em diante, o passado ele perdeu a natureza própria terreno. Mas é desta forma que eu oriento. Mas tem orientações de jurídico que não são assim. Então, mas... Eu tive um caso eu fiz o leilão e o arrematante até, o advogado do arrematante em contato comigo falou assim, pô, o advogado não quer, o dinheiro está depositado tal, e ele não quer dar certidão negativa de débito. E se não... Aí eu falei assim, olha, é complicado. Como professor, docente e tal, eu te oriento a justamente isso. Você tem aí uma repercussão. Não, eu sou completamente nessa linha, tem que dar a quitação sim. O arrematante não pode sofrer as dores do devedor anterior, isso não faz o menor sentido. Sou completamente contra posições com essa linha de raciocínio, porque isso aí a segurança jurídica que ele arrematou. Exatamente. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para a multa. Então, o projeto de lei tá buscando alterar esse percentual da multa? Então, ele busca ali fazer alteração para trazer um equilíbrio nessa relação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então a gente está em 2, era 20, foi para 2, a gente está buscando aí, a gente não, né? O projeto de lei está buscando 10%. Mas isso daí, provavelmente, a defesa da Anacom... Sem dúvida, sem dúvida. A Anacom atua fortemente à frente dessas questões e defendemos também esse posicionamento. Eu acho que é um posicionamento de equilíbrio, acho que equilibra a relação e deve passar sim. Acho que não, eu acho que essa parte aqui passa. Deve passar. Eu acho que as alterações que a gente traz aí nesse PL é mais que necessário. Ó, sabia que de acordo com o censo de 2022 do IBGE, tem aproximadamente 13 milhões de endereços em condomínios. Então, não, isso que você está pegando um dado oficial de 2022. Quer dizer, já está em 2025. Quantos lançamentos foram já entregues? Já pensou? Então, assim, é muita coisa, é algo realmente que precisa trazer ali atualizações. Nós temos, acho que, não sei se são 27 ou 28 artigos, não lembro de cabeça agora, que trata sobre questões condominiais dentro do Código Civil, mas 20 e poucos artigos. Eu acho que nem a alteração do PL vai, de fato, abranger tudo que a gente precisava, mas é um grande avanço. Então, acho que fica para a gente aqui, mais uma vez, falando de legado, fica para os nossos amigos juristas que estão aí trabalhando e para a gente depois que vai aplicar isso, mais um legado necessário. E até porque o organismo condominial, né, é um organismo vivo e você tem que as despesas condominiais são para manutenção do condomínio. Isso afeta não só a sobrevivência, né, porque o inadimplente vai sobrecarregar os demais, e se tiver muito inadimplente você acaba até quebrando, né, apesar de não ter essa figura jurídica, né, da falência condominial, mas você acaba inviabilizando o condomínio, e isso vai fazer com que o imóvel perca valor de mercado, porque um condomínio mal gerido, sem recursos, afeta consequentemente o valor de mercado. É claro que é uma situação extremamente atípica e grave, mas há possibilidade do condomínio ser aí condenado à ruína por um especialista, um engenheiro, um laudo pericial que aprove que aquele condomínio não tem condições mais de ser feita a manutenção e tem que demolir. Sim. Então, se você é possível chegar nessa conclusão, né, se você não cuidar do seu próprio patrimônio. Então, é algo muito sensível e que você precisa entender que o condomínio, ele na verdade rateia a despesa, não tem lucro, não visa lucro, não pode visar lucro, rateia de despesa e você precisa contribuir com a sua cota. Claro. Não, e assim, 10% é um valor que vai inibir a inadimplência, né? Tende a inibir muito mais do que 2% realmente, né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e a gente conversa aqui, o tempo passa, o tempo voa e a poupança... Minutos. Continua numa boa. Minha primeira conta no banco foi no Bamerindos. Foi no Bamerindos. O meu avô que abriu, eu tinha 14 anos, meu avô abriu uma conta, veio com o cartãozinho verdinho pra mim e depositava uma mesadinha lá todo mês. O tempo passa. O pai do meu pai fazia isso, cara. Era legal, esse jingle não sai da cabeça. Né? Isso aí é antigo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer já um quadro que é interessantíssimo, que é o
Vai dar registro? Ó, nesse quadro a gente pega toda a experiência do nosso entrevistado para que ele traga uma situação que ele viveu para trazer aqui à luz da prática, da teoria, a gente conversar a respeito de uma situação que gerou ou não registro, né? E aqui ele trouxe uma situação interessante que é a arrematação de direitos, que já é um complicador aí, aquisição originária, derivada, tal, a discussão, mas nesse caso, olha só que interessante, não tinha contrato, aquele compromisso particular de compra e venda, não tinha sido levado na ação, ou seja, era uma execução condominial, mas que não tinha sequer a ligação do imóvel para com o executado, quais direitos estavam lá, e aí, o que acontece? Não deu registro no primeiro momento. Olha que loucura, né? não Como que tinha foi contrato e tinha uma confissão de dívida. Porque foi feito um acordo. Olha que engraçado isso. Que é muito comum isso. Isso, essa parte me veio na cabeça agora, puxando aqui não tinha contrato, tinha uma confissão de dívida. Então, porque senão não teria nem como dar legitimidade para executar. Pois é, e aí incluiu e o processo andou meio quadrado aí, na verdade, ao meu modo de ver, porque tinha confissão de dívida, e aí ele entrou cobrando a execução de dívida, conseguiu incluir cotas vincendas que eu entendo que não... Se não estava na confissão, não poderia, né? E aí o juiz... Então seguiu. Mas, ótimo para o teu cliente que é o arrematante. Não, e seguiu. Aliás, o arrematante ele está naquela posição privilegiada que ele vê tudo o que aconteceu e fala, nossa, e na pior das situações ele não vai no leilão. Não vai no leilão, não é isso. Mas ele foi, arrematou os direitos, né? E aí ele apareceu depois da arrematação para você? Apareceu depois também. Apareceu depois. O como? E eram 2 conjuntos caros, inclusive em Pinheiros ali, uma região privilegiada, conjuntos comerciais e tal, arrematou, e aí quando eu sempre peço, eu sou um cara teimoso, arrematou direitos, mas na minha petição de habilitação, eu peço para que o juiz peça a carta de arrematação da propriedade. Originária, eu sou fervoroso ali, eu sou teimoso, e eu vou te contar, o juiz expediu da propriedade, só que quando chegou a minha carta de arrematação, embora penhorar dos direitos, eles pediram da propriedade. Direitos que nem sabia qual era. Né? Só que daí quando chegou lá, bateu e voltou uma nota devolutiva para que eu juntasse um título hábil a fazer ali a ligação, né? O princípio da continuidade registral, que deveria ser registrado em momentos separados. Só que eu não tinha esse documento. Não estava nos autos. Eu fui atrás dos caras, o executado sumiu, a construtora também me deixou falando sozinho. Então nós fomos pesquisar ações em face do comprador, né, do prometente comprador, daquele executado, e localizei uma ação da construtora contra ele de obrigação de fazer para que ele transmitisse a propriedade para o nome deles, porque inclusive tinha débito de condomínio em face da construtora, colocando eles na dívida ativa e tudo mais. Então, IPTU, né? Tal. Isso. Porque Perdão, IPTU, falei condomínio IPTU. Então havia um prejuízo para a construtora daquele imóvel ficar em nome deles. Claro. Então localizei essa sentença com trânsito em julgado, peguei minha pastinha, coloquei embaixo do braço e fui até o CRI conversar com o registrador, explicar para ele aquela situação, que a partir daquele momento eu não tinha o contrato, mas eu tinha uma sentença ali. E nessa ação eu localizei o contrato, né? Porque nessa ação estava lá. Sim, até para exigir a obrigação de fazer. Estava o contrato, então ele disse, pô, maravilha, faz um novo requerimento. Eu fiz, ele deferiu e registrou a propriedade. Que maravilha! Está registrado, posso mostrar. Se quiserem esse material, eu mostro a petição, eu mostro o registro. Então, olha só, teve a situação de interpretação de aquisição originária e teve uma complementação necessária que você encontrou num outro processo de obrigação de fazer para a outorga de escritura para fazer o quê? Essa deficiência. A gente precisa ter esse viés investigativo. E você sabia, cara, que eu como leiloeiro público, se eu tivesse sido nomeado, eu não teria feito o leilão. Sabe por quê? Porque eu teria falado assim, excelência, penhorou direitos. Que direitos? Cadê, né? Que direitos?
cadê um instrumento particular que não foi levado a registro e gerou direitos ao executado? Porque se está levando direitos, eu preciso saber qual direito, porque precisa ter intimação. Sim. Claro, deve ter tido a intimação da construtora. Sim, tal, estava intimado. Até para identificar, tem débito, não tem, né? Então, e é claro que provavelmente até eu teria encontrado, porque eu faço pesquisas também, antes de fazer o edital, eu teria talvez encontrado esta ação, Localizado a ação, e falaria, ó, excelência, tá aqui o edital porque eu encontrei isso. Então, provavelmente estaria, você falou que andou quadrada a ação, e eu faço o saneamento da execução. Mas você sabe como para virar redondo, né? Você pega vários processos que tá quadrado. Meu amigo, eu respondo por mim. Né? E, assim, se tá quadrado e não dá para fazer leilão, é petição de esclarecimento no meu saneamento da execução. Então, eu evito essa situação porque sabe o que ia acontecer? Dificilmente alguém arremata uma coisa muito desordenada. Sim. Porque como a gente falou, o arrematante vê tudo por cima e ele fala o seguinte, não vou. Vou. E talvez se ele tivesse tido uma assessoria jurídica, talvez fosse um não para arrematar. Ou talvez ele ficaria com mais medo para arrematar. Sim. Então, tem vários cenários aí. Por isso que eu gosto mesmo de deixar redondinho. Mas, enfim, já tinha arrematado. Eu sou advogado e eu preciso resolver. E a gente ali um grande brilhantismo. Solucionador de problemas e a gente tem que resolver mesmo. Tá certo. Mandou resolver, entendeu? É isso aí. E ó, esse foi o nosso quadro. Vai dar registro? Meu amigo, experiência conta muito. É o que você falou, defendo o interesse do meu cliente. Mas afinal, vamos voltar para o PL 4 de 2025, alteração do Código Civil de 2002, e vamos entrar numa outra temática que também é muito tormentosa, que é a questão de hospedagem, locação para curtíssima temporada, né? Tem a locação para temporada, que é regulamentada. Sim, artigo 48 da lei do inquilinato. Tá lá muito bem configurada, tal. Roda muito bem, né? Sempre rodou. A gente tá falando de uma lei de 91, né? A lei 95. De 91. É 91. Né? 8245 de 91. 8245 de 91, que roda. Só que aí veio uma inovação tecnológica, veio a evolução da sociedade, aí veio o Airbnb, outras plataformas digitais, e agora você loca para um final de semana. Quer dizer, virou uma hospedagem, virou parecido um hotel, isso, aquilo. E essa discussão é uma discussão que está atualmente nos tribunais. Sim. Né? Pode, não pode, a convenção condominial, a Assembleia pode impedir a locação, porque descaracteriza a residência, vira uma questão comercial, tudo. No meu condomínio, eu moro em Atibaia, tá tendo essa discussão, porque tem pessoa, é um condomínio de casas, polêmico, e tem né? gente que loca para fim de semana e é um transtorno. É barulho, isso, aquilo, tal. E como que o PL está vendo essa questão? Então, antes de eu entrar exatamente no texto da PL, eu quero dizer aqui, gente, que eu não sou contra a alocação por curta temporada. O que eu sou contra? Eu sou contra do fator surpresa. Né? Eu compro um imóvel com funções ali, com função residencial. Então, sei lá, eu moro lá, então eu coloco meus pais para morar lá e de repente eu me deparo com uma situação de que, olha, todo dia no meu prédio tem pessoas que eu não sei quem que a minha portaria vive lotada porque os caras chegam com mala ali. É uma segurança. E fazem, né, do porteiro do prédio recepcionistas de hotel, e aí atrasa até quem quer entrar, quem quer sair. Você imagina, por exemplo, um prédio com alta rotatividade e vai chegar alguém na tua casa, uma visita, tem 2, 3 com mala ali para poder cadastrar e tudo mais. Então, eu sou contra o fato surpresa, tá? Eu comprei de uma maneira e agora eu sou obrigado a... E é independente da forma que comprou. Pode ser um mercado tradicional de compra e venda, pode ser uma arrematação. Pode ser. Agora, entrando agora na questão do PL, né, eu acho que os condomínios devem poder proibir, sim. Então, eles me causam um pouco de incômodo que eles podem proibir alterando a convenção ou por decisão assemblear. E aí, quando a gente está... O texto que traz no PL, ele traz essa questão da decisão assemblear, e aí isso aí me causa um pouco de dúvida ainda, como é que vai ser feito isso na prática. Inclusive, eu escrevi um artigo para o Universo Condomínio, tá lá. Opa, isso é importante. Sobre o quórum, porque o que acontece? Se a gente fala de alteração de convenção, para mim é muito simples, quórum de 2/3.
ponto final. A redação do artigo, quando ele traz ali a questão de decisão assemblear, mas qual vai ser o quórum na decisão assemblear? Vai ser o quórum simples de 50% mais um? Vai ter um quórum de 2/3 dos presentes para que possa proibir por decisão assemblear? Então, ou é 2/3 do todo, né? Não, então, do todo a gente vai para a alteração da convenção, porque fala de 2/3, por alteração da convenção você já é obrigado a seguir o quórum de 2/3, o que é muito difícil você conseguir proibir. Então, eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas não tem proibição na convenção? Claro que não tem, gente. O Airbnb é uma coisa de, sei lá, de 10 anos pra cá, 8 anos pra cá, pra ser... Por aí. É claro que não tem. Os condomínios, tem condomínio da década de 40, sei lá, eu de 50, que você pega a convenção dos caras, é papel amarelo. E manuscrito. É né? óbvio que não tem. Não tem mesmo, porque era algo que a sociedade veio evoluindo, e chegou onde chegou. Então, eu não sou contra, e acho que não dá para você usar como muleta o artigo 48 da lei do inquilinato, que muita gente fala assim, não, mas não é locação por Airbnb, eu estou locando por curta temporada, tem previsão legal, lá na própria lei já tinha isso daí, mas não é isso que a lei trouxe. Não é? Entendeu? Até eu vou me permitir aqui ler o PL 4 de 2025, que é o artigo 1336, no seu parágrafo 1º. Isso. Ele fala o seguinte: nos condomínios residenciais, o condômino ou aqueles que usam sua unidade, salvo a autorização expressa na convenção ou por deliberação assemblear. Meu problema está aí. Que é deliberação assemblear, porque realmente você mexe com a questão do quórum, né? Não poderão utilizá-la para fins de hospedagem atípica. Ou seja, não é a locação para temporada, nem a locação comum. Seja por intermédio de plataformas digitais, seja por quaisquer outras modalidades de oferta. Que essa parte final também é importante. Sim. Porque eu posso falar assim, mas espera aí, quem aluga para mim é o porteiro que faz essa intermediação. Porque dependendo da localidade que você tem uma informalidade e tal. Né? Mas assim, não importa como é feita a oferta. Você pode ter a proibição. Agora, realmente, alterar a convenção condominial com quórum qualificado e vou chamar de simples deliberação assemblear, ela é complexa. Então, porque se você fala, para mim, por exemplo, essa questão da convenção, alterar por convenção, exceto se a gente tivesse uma regulamentação por lei, proibindo a convenção de fazer esse tipo de alteração, ok, mas se você vai alterar a convenção, o quórum é de 2/3, ponto final. Então, para mim, tá claro. É até mais seguro, porque é para todo mundo, né? Porque assim, é a vontade de uma maioria absoluta. Mas eu acho necessário também que as decisões assembleares sejam desburocratizadas, porque sabemos que juntar quórum de 2/3 não é fácil. Mas até com a possibilidade de a assembleia online, a assembleia continuada. Sim, não, perfeito, nós tivemos grandes alterações recentes, até pela pandemia, que promoveu isso. Né? Mas o que eu acho que é necessário, e eu estou de acordo com a assembleia resolver isso. Quando eu falo de decisão assemblear, o texto me agrada. Só acho que precisa de um complemento para falar se a decisão é assemblear com qual quórum. Sim. Tá? Se é um quórum simples ou se é um quórum também de 2/3, sempre dos presentes. Sempre dos presentes, não da massa. Para mim, se você não participa do seu condomínio, se você não se envolve no seu condomínio, você só segue e acabou. Você está abrindo mão do seu direito. Porque a oportunidade que você teve de estar ali... E é uma vinculação. Entendeu? Então assim, eu só espero que tenha alguma questão relacionada ao quórum necessário para alterar por decisão assemblear. Tá? A gente vai alterar, seja qual for, eu vou estar de acordo. Muito embora eu acho que eu prefiro sempre... Porque assim, mas se você for ver, se você for criar esse quórum qualificado para a assembleia, que você teria o quê? Praticamente o mesmo sentido da alteração da convenção condominial. É que você teria que ter uma convocação de assembleia específica para alterar a convenção,
com esse Sim. mesmo quórum. Então, não, mas aqui o quórum é de 2/3 da massa. E como é que, se você não tiver quórum de 2/3... É que você defende o quórum do presente, né? Então, Essa é a diferença. se você não tem quórum de 2/3 da massa toda, você não altera a convenção. Agora, se você tem 10 na Assembleia e precisa de quórum de 2/3, é quórum de 2/3. Ou 50% mais um. Então, assim, a minha discussão é quórum dos presentes. Ou Entendeu? deixar só com a alteração da convenção. Ou alteração da convenção. Porque, Eu acho porque que deixar até- por decisão assemblear, é. tá bom, a Assembleia resolveu. Mas com qual quórum? Então, assim, tá permitido de uma forma a princípio, mas que pode ser proibido. Ela pode... Então, hoje, entendo eu, que ainda é permitido. Porque nós, exceto os condomínios que alteraram a sua convenção proibindo, e exceto aqueles que já judicializaram a questão, e tem vários que já judicializaram, e tem decisão transitada e julgada proibindo a locação atípica ou por plataformas, enfim, esse sim está regulamentado. Os outros entendo que não, respeitado entendimentos contrários, vão falar assim, não, mas não pode, se você não tem proibição na convenção, se você não alterou a sua convenção, se não tem lei que ainda nos proíba, e se não tem uma decisão transitada em julgado daquele condomínio buscando esse respaldo do Poder Judiciário, entendo que ainda pode. Não, e aí olha a questão que interessante, se eventualmente a administração falar, não vai poder mais, sem ter convenção condominial que proíba e sem ter decisão judicial, o que acontece? Responsabilidade. Se eu fosse advogar ou se eu fosse o condômino que está sendo preterido da alocação, eu ia falar assim, lucros cessantes. Você pode buscar. Ingressa com uma ação, lucros cessantes. Peraí, até não ter a decisão judicial, até não ter a alteração que seja uma liminar que te proíba. Sim. Entendeu? Interessante. Que tenha uma liminar que te proíba ali de não fazer. E nesse tipo de ação até é interessante falar assim, mas o condomínio tem uma liminar ou uma sentença transitada em julgado contra um condômino, Sim, mas não sim. contra mim. Essa discussão é ótima, hein? Da coisa julgada interpartes. Essa discussão é ótima. Olha só como você também tem. Claro, já tem um caso, já tem um precedente Sim, e tal, sim, mas não é absoluto. Sim. Não é. Né? Então, assim, o melhor mesmo é a alteração da convenção condominial. Penso que sim. Certamente esse meu posicionamento talvez seja muito criticado. Eu, sinceramente, meu amigo, eu entendo que pela importância do tema, tem que estar na convenção condominial. Sim, também acho. Né? Eu acho que assim, pela importância do tema, nem assim. Mas o quórum tem que ser da massa. Eu falo em relação às críticas que eu devo sofrer quando eu falo isso, de que entendo que até hoje não está proibido para aqueles que não buscaram. Entendo que, sabe, se o condomínio que você acabou de falar agora há pouco, ele é um ser vivo, ele precisa se movimentar. Então, se ele não quer algo, ele busque logo de cara. Nessa parte eu concordo com você. Ele busca logo de cara que ele não quer. Mas aí você tem talvez para essa situação aqui, você até consiga o quórum, porque o interesse de muita gente que... E eu defendo que proibir é algo que pertence ao condomínio, esse direito. Eu não quero que meu condomínio tenha locação. E olha só que interessante, meu amigo, só para puxar o gancho das nossas especialidades aí da área de leilões. O investidor de leilão precisa investigar isso antes da arrematação. Sem dúvida. Porque se ele quer investir naquele imóvel para locação, para temporada, ou para curtíssima temporada, essa locação atípica, ele pode estar inviabilizando o investimento em razão de não ter feito uma investigação. Nesse caso, porque só se ele de fato for pesquisar a Assembleia, atas registradas e tudo mais, ou buscar a convenção daquele condomínio. Por isso que a convenção é mais segurança também para terceiros. Então, gera mais... Porque quando você está arrematando ali, você não tem um contato direto com alguém. E mesmo eu como leiloeiro, ainda que eu leia a convenção condominial, e eu tiro muitas vezes, eu coloco, por exemplo, utilização da área de garagem quando é área comum, né? Muitas vezes não está nem descrita na matrícula que tem vaga de garagem, mas só tem na convenção, né? Acontece. Então eu faço, muitas vezes eu coloco cuidar, porque se na avaliação constou a vaga de garagem, onde que está essa vaga de garagem? Onde tá que tá na convenção.
convenção, né? sim. Então eu trago esse recorte Sim, para o edital do perfeito, leilão. perfeito. Mas muitas vezes, se não está na convenção, juntada lá nos autos, eu não tenho a responsabilidade Sim. de buscar essa Não, informação, eu não como tem, leiloeiro, não tem, né? não Bom, tem. agora vamos fazer uma pausa e vamos entrar um outro quadro aqui que a gente tem, que é um quadro interessantíssimo para pegar a tua experiência de Vamos vida na advocacia, na prática, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Neste quadro do nosso Adnocast, a gente pega realmente uma situação inusitada, às vezes divertida, às vezes tenebrosa, às vezes que é totalmente diferente do que a gente vê na teoria, não tá nos livros, isso é fato. O objetivo é que o que não está nos livros está no nosso causos. Esse é o nosso objetivo. E aqui, olha só que interessante, o Cristiano trouxe com base na experiência dele, até episódio passado você não viu, veja, o Cristiano, ele é muito interessante tudo que ele traz. Ele falou de uma emissão na posse que teve polícia, tal. Aliás, o policial era a própria pessoa a ser retirada do imóvel, tal, destruiu o imóvel, tal, chamou a polícia, tal. No final deu tudo certo, mas teve polícia. Mas peraí, emissão na posse com café e bolo? Pois é. É difícil de ver, hein? Como que foi? Esse foi um cliente nosso que arrematou um imóvel num leilão judicial, né? E eu entrei em contato com essa senhora para fazer a desocupação amigável. Eu sempre tento É importante, fazer nessa parte desocupação humanizada amigável. que você sempre ressalta. E ela me recebeu já um telefone muito gentil, muito simpática. Aí nós, já em conjunto, fizemos um termo ali de emissão na posse, com data para ela desocupar, peticionei, e ela tirou as coisas dela. E no dia de eu buscar a chave do imóvel para o meu cliente, ela fez questão de levar um bolo, servir um cafezinho para a gente. E olha só, gente, ela entregou para mim os manuais que a construtora entregou para ela numa caixinha. Com aquelas plantas As todas, plantas tal, todas, hidráulica, as chaves das portas. que some, do banheiro que some, né? Entregou tudo para mim numa caixinha. Olha, me recebeu muito bem. Essa senhora é uma fofa, muito agradável, contou a história de vida dela, o que aconteceu com ela, por que perdeu aquele imóvel, enfim, mas me recebeu assim com um carinho enorme, sempre muito respeitosa. Então o contrário também acontece, né? Sim. Um dia turbulento, ameaçado, ali com vários policiais, e no outro tomando a posse do imóvel, de forma amigável, com um cafezinho. E eu tenho certeza, meu amigo, que a tua conduta do contato inicial, aquele humanizado, de fazer tudo pela via amigável, e depois, no teu contato de recepcioná-la também com café, né? Ter aquela interação de aceitar Ela aquele mandou limpar o momento. apartamento. Então, essa interação que você teve, você pode ter certeza, não foi só um bem para o teu cliente, não foi só um bem para você, foi um bem para ela, Sem dúvida. porque ela muito provavelmente ela fechou um ciclo ao fazer tudo isso contigo, e o fato de você simplesmente ter ouvido, ter dado o seu tempo para ouvi-la, para ela foi um diferencial gigantesco. Eu tenho certeza disso, e por isso que é emocionante. Até me arrepiei agora aqui. Mas é uma emocionante esse tipo de situação. muito emocionante mesmo, ela contando ali o que chegou, né, por que chegou ali, e a dificuldade que ela criou as filhas. Eu já falei que eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas e trazer histórias de vida, mesmo que não seja mais velha, viveu alguma situação ali, e ela me trouxe ali vários fatores que você fala, poxa, olha que coisa, mas graças a Deus ela estava acolhida, estava indo para um outro local já confortável, Que enfim, encerrou um ciclo ali, e ela estava saindo de coração leve, e eu fico muito feliz quando isso acontece também. Que bom, cara, e feliz que ela te encontrou também na vida, sim, viu? Muito graças bom a isso. Deus, graças Olha, a Deus. Esse foi o nosso Causos do Mundo Notarial e Registral. O direito é muito mais do que a letra fria sim, da lei, sim. né, meu amigo? Aliás, esse projeto tem... daria pra gente ficar 3 episódios aqui, 4, 5 falando. Mas vamos falar rapidamente dessa questão da expulsão do condômino antissocial e da viabilidade dele ser. Isso daí vai pegar mesmo, cara? Então, isso na verdade já existe, né? Já, né? Nós já temos aí
decisões do Poder Judiciário possibilitando a expulsão de condôminos antissociais, e aí o grande problema aí é saber em que momento o condômino ali ele se torna antissocial, porque cometer uma infração, ou duas, ou três, nem sempre significa que ele é antissocial. Então, assim, é uma linha muito tênue entre julgar o que é antissocial ou não é. Né? Então, a gente... Porque assim, ele pode ser um inconveniente. Isso, perfeito. Né? O inconveniente, ele vai ter as penalidades do condomínio e tal. Então assim, eu não gostaria que ele continuasse aqui. Calma aí, qual é a medida da inconveniência? E a inovação, né, agora que tem no projeto é que a Assembleia poderá, por decisão de 2/3 dos presentes, decidir pela expulsão daquele condômino. E aí, ainda assim, nós teremos que passar pelo crivo do judiciário. Você leva essa ata, né, e ingressa com uma ação judicial para que venha expulsar. Por quê? Nós temos situações aí, na minha opinião, muito sensível. Não podemos fechar os olhos para perseguições dentro de um condomínio, seja ela por discriminação de raça, por cor, por sexo. De repente, eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara. Porque eu sou filho de grego. Porque você é filho de grego. Então é isso aí. Aí junta 2/3 dos presentes da Assembleia e fala assim, ó, vamos expulsar xenofobia. Vamos expulsar esse cara daqui. Vamos tirar o grego daqui. Então, vamos tirar esse cara daqui, vamos tirar o grego daqui, entendeu? Aí então, lá no condomínio do Capobranco, tira o Portuga daqui. Então, e assim vai, tira esse careca daqui, tira esse... condomínio anti-carecas. Entendeu? É isso aí, pô. Então, assim, olha a importância de você ainda passar pelo Poder Judiciário para que seja respeitado o princípio do contraditório ali, e você se defender. Então tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que tem recentemente aí no condomínio na Barra Funda, teve uma senhora lá que ofendeu, pegou faca, e ela foi expulsa do condomínio. E quando você trata da expulsão, a gente tem também outras questões, né? Você não perde a propriedade, mas eu fui expulso do condomínio, o Cristiano foi expulso, mas e meu filho, pode entrar na minha unidade? Quer dizer, você pode ceder a título gratuito ou oneroso, né? Então você pode locar ou dar incomodato, né? Ainda que seja uma pessoa da tua família que estava lá na tua casa, né? Então, assim, morava o casal com 3 filhos. Então, mas aí eu não posso mais visitar meu filho na casa dele? Visita não Entendo eu que não. Então, porque aí nós vamos entrar numa discussão assim. Fere o direito real de propriedade. Que daí eu não posso mais receber... porque um dos poderes inerentes à propriedade você está limitando. Que é o poder de se eu moro no teu prédio e eu sou expulso, você não pode me convidar para jantar na sua casa? Então, aí que tá. Se você tem a expulsão, você presume moradia, né? Convivência contínua com os demais condôminos. Então, se você tem uma situação de visita, de jantar, tal, sem pernoitar, eu acho que a diferença pode estar aí no pernoitar. Porque se você tem o condômino antissocial, é porque ele não sabe viver em sociedade e ele não conseguirá ter o quê? Uma permanência no imóvel. Agora, e aí, claro que vai depender também muito da gravidade do que levou. Eu acho. Né? É sobre Mas, isso. Assim, então, perceba como a gente tem uma. Então, até tem que pensar. Desculpa te cortar, meu amigo. Mas assim, não é apenas e tão somente expulsar. Talvez a decisão assemblear e o que deve ser levado em confirmação do tribunal seja também a extensão de efeitos com base na gravosidade. Para mim, essa decisão tem que se assemelhar muito como uma medida protetiva, por exemplo, de violência doméstica. Interessante. Ou por ameaça. Então, mas eu acho que tudo vai partir da causa. Porque olha só, quando eu advogava para aquele condomínio que eu falei gigante e tal, teve um caso que um cara... ele ia pra varanda e se exibia pelado. Só que era assim, janela com janela. Chega a ser atos de antissocial. Sim, você tem atos antissociais, tem até crime sendo praticado e tal. Agora, se ele vai visitar para jantar
da casa do filho, no mesmo apartamento que o filho está usando, será que ele teria a mesma atitude? Para fins de proibi-lo antecipadamente? Será Então. que essa medida protetiva geraria efeito? Então, a gente não sabe, mas ele pode ter ou pode não ter. Pode. E se para provocar, Também mesmo já estando expulso, é uma ele situação toma a complexa mesma mesmo. atitude. E se houve uma situação ali de ameaça e até chegou a ter lesão corporal, por exemplo, ele foi expulso porque ele machucou alguém, ou Sim. sei lá, cometeu até um crime, aí estaria preso também. Ou eventualmente por festas de reiteradas então, que ele, um exemplo, que ele fez. e aí ele tá dentro daquela. Aí ele vai numa festa e aí ele tá dentro das dependências do condomínio. Isso, na churrasqueira da área Permitindo comum. que ele vai lá e pegue aquele condômino e bata no cara. Enfim, Mas assim, em outra medida, o cara fazia festa lá no AP, pode aparecer, tal, e aí ele foi expulso porque era toda vez, reiterado. Só que ele foi convidado para churrascada na área comum do condomínio. E aí? Você percebeu que Então, para mim, eu acho que isso aqui ainda vai ter que é complicado, né? ter situações, e a gente vivendo e lendo. A tua e parte da área participando. de uma medida protetiva é muito interessante. Talvez um caminho de paralelo, porque assim, a gente tem que sempre buscar modelos e paralelos para aplicar. Eu acho que é bem interessante, mas talvez aplicaria a toda e qualquer situação? Também talvez A gente não. não sabe, né? Em qual medida que o poder de usar, né, pode ser limitado diante da expulsão no condomínio social? Eu acho que isso daí é tema para outros podcasts aqui, outros Adinocasts que a gente pode fazer. A hora que isso aqui tiver exatamente já em aplicação, ou então, ainda que não entre até entrar em vigor essa alteração, que a gente sabe que deve demorar ainda, mas conforme for tendo outros casos na jurisprudência e a gente começar a entender cada caso em concreto e os reflexos que essas decisões vão trazer, na prática, a gente começa a comentar. Verdade, né, com mais assertividade. Porque aqui a gente está sempre com achismos e enfim, então a hora que vamos imaginar que tem um caso na mídia de um condomínio social que foi expulso e depois ele foi numa festa e acessou o condomínio por convite de alguém, você que autorizou esse cara a entrar lá. Pense que se você se responsabilizar a ser expulso também por atos que ele praticar, ou uma multa, porque não é uma reiteração. Então, e aí o cara tá com a sua autorização. Aí bebeu um pouquinho, a não sei o quê. sua caneta que autorizou o cara para entrar lá na verdade. condição de... Quanto que isso vai atingir você? É complicado, não é simples. Eu acho que assim, ainda há algumas coisas que vão ser maturadas, vão ser melhoradas. Porque vamos pensar que ele perdeu o imóvel. Ele perdeu o dia de entrar no imóvel, mas não perdeu a propriedade. Então ele vai na casa do filho que mora na propriedade que é dele. Mas o filho, ao autorizar o pai a entrar naquela casa, o filho será multado no seu CPF, o filho multado, não a unidade, porque a unidade você vai multar o próprio proprietário que entrou, então você multa o filho, né, até 10 vezes a cota condominial. Nossa, um exemplo, são... Verdade. Eu acho que assim, o processo legislativo ainda está caminhando, vamos ter discussões ainda no Congresso, vamos pensar que passando desse jeito, a prática também vai evidenciar outras consequências aí, né, como você bem disse. Mutações. Verdade. Meu amigo, passou o tempo. Rapaz, que coisa. Rapaz, olha só. Passou o tempo aqui, né? Meu amigo, mas eu antes de terminar, antes de falar para você fazer as suas considerações finais, tal, e te agradecer muito por estar aqui, nós temos uma paixão em comum, além dos leilões, que são carros antigos. E você tem um carro antigo que eu também tenho até, né? Eu sempre que eu vejo você postando e você tá restaurando, tá quase terminando aí de restaurar, tal, você sempre faz uma ligação direta com o teu pai. Né? Me conta sobre essa paixão. Até me arrepia, e é verdade, porque assim, é emocionante e não só a questão de carro antigo, tal, mas essa tua ligação com teu pai. A gente tem uma ligação muito forte. Para quem não me conhece há mais tempo, eu tive loja de carro por quase 20 anos. Então eu me formei, agora eu vou falar, tá? Eu me formei em 2002, mas eu entrei na faculdade em 98, eu já tinha loja de carro.
Que legal. Então eu trabalho desde muito cedo, desde os 14 anos que eu trabalho. E quando eu entrei na faculdade, o meu pai disse assim para mim, eu montei a loja primeiro, e depois passei no vestibular, com 19 anos, ele falou assim, não pare de estudar. Não importa que você tá já com um negócio, um empreendimento, tendo uma carreira, lucro. estude. Então eu fui fazer direito, seguindo os conselhos do meu pai, da minha mãe também, enfim. Me formei, mas me formei com a loja já em pleno vapor. Que legal. Cheguei a ter 3 lojas simultâneas, mas depois tive loja no Shopping Vimave, que é na Vila Maria, ali, no Shopping Vimave. Perdão, gente, volta aqui um pouquinho. Shopping Vimave é o shopping do Silvio Santos, para quem não conhece. Era Vila Maria Veículos. Tá. Então tive loja lá, em 2008 teve uma crise do IPI do carro zero, eu perdi muito dinheiro. Então eu tinha 3 boxes lá, enfim. E aí chegou o momento que eu falei, vou mudar a carreira, fui advogar, fui convidado por um padrinho meu de casamento para advogar, e já estou desde 2014 na advocacia. Então, embora eu tenha me formado em 2002, eu advogo há 10 anos, 11 anos, né? E os carros sempre me ligou muito com meu pai, assim, é uma ligação que a gente tem uma paixão mesmo por carro. Meu pai foi mecânico de carro um bom tempo, ele é metalúrgico, então é algo que acompanha a gente e me conecta com ele sempre, assim, a gente tem várias histórias de fazer manutenção junto mesmo. A gente tem um buguinho também que ele montou pro meu filho e pros meus sobrinhos, que a gente levou pra praia e tal, foi vovô que fez, até posso te mandar a foto do buguinho. Legal. Eu postei meu filho no cavalinho de pau com esse buguinho na praia, quando ele fez 18 anos agora. Então assim, isso aí me conecta muito com meu pai. Dirijam com moderação, respeitando as leis de trânsito. Foi tudo feito de forma segura, sim. Né, adequada, sem riscos a terceiros. Não tinha risco. Por favor. Era uma praia deserta, enfim. Então é algo que são sempre momentos muito agradáveis quando eu tô ali buscando um parafuso com meu pai, porque quem restaura carro antigo sabe que puta, vamos buscar um parafuso, andar 100 km para buscar uma porca do carro. E a gente anda. E a gente... 50 centavos a porca, mas é R$200 para chegar até a porca. E é barato. Porque o papo que a gente bate, o que a gente desenvolve de conversa ali, ele me conta... às vezes ele me conta as mesmas histórias, porque ele esquece, e eu gosto de ouvir repetido, mas sempre tem alguma história que é nova, que ele fala do meu avô também, que também tinha carro, enfim. Meu pai fez Senai, e para quem não sabe, eu fiz técnico em mecânica no Albert Einstein. Que legal. 4 anos antes de fazer direito, então assim, eu tenho uma paixão também por essa área aí. Sempre tive mobilete, meu pai me deu 2 mobiletes quando eu era pequeno. Nossa! E contra a vontade da minha mãe. Já imagina você andando com escapamento aberto. Andava, Sarachu. Eu fui pro Uruguai de moto, cara. Eu já fui pro Uruguai, já rodei 5. A única experiência que eu tive com mobilete, cara, minha amiga tinha ganho. Ela falou assim, dá uma volta aí. Caí. Na primeira volta. Então, assim, isso me liga muito com meu pai, e os carros, pra mim, é algo que me conecta muito com ele. Certamente, se cumprir a lei da vida aí, quando ele for embora, espero que demore muitos anos. Com certeza. Mas é algo que a gente vai estar sempre conectado aí. Então, que legal. Meu pai teve eu tô fazendo um Escort de R3 agora, 86. Meu pai comprou um carro desse, eu era moleque. E depois, por coincidência, apareceu esse Escort, a gente fala muito. É amarelo, né? Não, então, meu Escort é o prata, igual do Senna, porque o amarelo é de 90 pra frente, 90 né? O meu é motor CHT porque o XR3 aí veio com outras cores. Isso, depois, quando fez a Auto Latina, na década de 90, aí começou a sair XR3 com motor Volkswagen, motor AP, que é maravilhoso, né, cara? Um puta motor diferente. E também tem a BMW que eu tô restaurando, também em 98, eu gosto. A gente vai comprar agora, tem um projeto, gente, vou dar um spoiler aqui, eu não sei quando vai acontecer, mas tem um projeto de comprar um Dodginho Polara, porque meu pai tinha um Polara automático, né, e a gente tá pensando aí, a hora que acabar, de fazer o Escort, aí a gente comprar outro carro, e assim, e eu falo para os meus filhos, não vendam isso aqui, se eles vão vender ou não sei. Põe no testamento, cara. Eu vou deixar lá para não vender, meu guarda, porque é algo que realmente eu gosto muito, assim, gosto dos carros antigos, gosto muito mais do meu pai, e quando eu junto os dois, aí, cara,
É uma alegria enorme. Parceria completa, que legal, cara. Eu gosto muito também de carro antigo, tenho também, e essa ligação que eu tenho com meu pai com outras coisas que Legal. não carro, mas assim, essa ligação é muito, É, muito importante. Aliás, para fechar aqui, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que vai te emocionar também, e mais um pouquinho mais pro lado, não só profissional, mas pessoal também. Você falou que advoga aí há 11 anos, tudo e tal. Qual conselho você daria para aquela pessoa que era você lá com 17, 18 anos de idade, antes de você entrar na faculdade de Direito, antes de você saber todas as conquistas que você iria atingir hoje, o que você falaria para essa pessoa, para você lá com 18 anos de idade? Eu falaria, não desista. Eu acho que essa frase, não sei se chega a ser uma frase, né? Não desista, mas acho que é uma frase, né? Ela é importante para muita coisa na sua vida. Não desista do que as pessoas falam que você não é capaz. Não deixe ninguém definir que você não é capaz. Vou contar aqui para vocês algo íntimo, mas em 2008, quando eu falo que eu perdi muito dinheiro mesmo. Eu perdi mais de R$1,5 milhão. Nossa. Tá? A minha loja no shopping, ela tinha 70 carros dentro, e em algum momento ali na minha vida eu me vi perdido, porque embora eu fiz direito, mas eu só fazia, até então, aquilo era meu mundo. E quando você se vê ali com funcionários, com despesas altíssimas de shopping para você poder pagar, o seu capital caindo, você até se endividando em decorrência daquilo. Então eu passei por um momento assim de grandes questionamentos em relação à minha pessoa, e questionei até se eu seria capaz de ir para esse universo da advocacia, quando eu fui convidado por esse meu amigo, e eu não desisti. O caminho, ele é doloroso, ele dói, tem dia que você não tá legal, tem dia que você acha que você também não nasceu para aquilo, não sei se já aconteceu isso com você ou não, enfim. Sim, que você se questiona. Duvidar, né? Se questionar. Mas assim, não desista, gente, segue em frente. E eu falo isso para essa nova geração, principalmente. Segue, sabe? Segue. Se você enxerga probabilidade, se você enxerga sucesso, acredita, né? Não desista, vai embora. Então, eu sempre falei isso pro Cristiano lá atrás, mas nunca tinha sido colocado à prova. Porque assim, a minha vida sempre teve um gráfico crescente até então, né? Já comentei aqui, meu pai era metalúrgico, nunca foi milionário, mas nunca faltou nada na minha casa, sempre tive uma vida muito confortável. Então, quando eu montei meu negócio, já muito cedo, o meu gráfico foi sempre muito crescente. E quando eu, por inexperiência, me vi em queda livre, então foi um momento de grande reflexão, de apoio, e de não desistir, porque eu já não tinha mais a condição de voltar a fazer o que eu faria sendo dono de loja. Eu teria que ir para uma área de vendas, por exemplo, e também não seria nenhum demérito, nenhum problema em relação a isso, mas surgiu a oportunidade da advocacia, e eu fui abraçar a advocacia, e aí eu te falo, talvez alcançar resultados que eu já alcancei em tão pouco tempo, porque eu acho que 11 anos é fruto da dedicação, é fruto do que você se propõe a fazer na vida. Tem pessoas que falam assim para mim: nossa, Cristiano, mas como é que você consegue estar, sei lá, na Ad Notário, no podcast, tá na Com, tá na OAB São Paulo, como é que você conseguiu chegar lá? Eu falo, é porque são horas e horas de dedicação, e você pode não acreditar que as pessoas estão olhando para você, mas elas estão te observando o tempo todo. Sim, sim. Faça para você, mas tenha certeza que estão te observando. Verdade. Então, E, meu amigo, olha, eu não conhecia essa sua história, a resiliência que você teve, o fato de você pivotar a tua vida, né, sair de uma área e ir para outra, é uma experiência de vida e é uma lição que você traz aqui, muito importante, de que batalhar vale a pena. Vale a pena. E você pode ter certeza que tudo que você está colhendo hoje e o que você vai colher ainda Amém. muito mais é fruto do seu merecimento, cara. É fruto daquilo que você plantou, cultivou e está agora colhendo Amém. algumas coisas e continua plantando, eu tenho certeza disso, continua plantando e assim demonstra
a pessoa maravilhosa que você é, Amém. porque não é só um advogado, não é só uma pessoa que entende de leis, que sabe o que está falando, e aqui você demonstrou, tanto no episódio passado quanto nesse, mas a pessoa que você é e toda essa sua experiência de vida, não só familiar com o teu pai, com a tua mãe, não sei se você tem irmãos, Tem uma irmã tem também, irmã, a gente, tal, com a tua esposa, com teus filhos, toda essa experiência de vida pessoal, o profissional que você teve com relação a carros, agora no direito, faz você ser essa pessoa maravilhosa. A gente está em constante evolução. Verdade. A gente está crescendo sempre. Meu amigo, deixa suas isso. palavras finais, porque já pro bem estouramos todos os tempos possíveis. Obrigado, mas é uma alegria é sempre importante estar te ouvir, aqui. cara. Você é uma pessoa, já falei, não é razão de ser, mas que eu admiro de verdade, um ser humano Obrigado. fantástico. Sinto verdade, tá? Sinto verdade na sua pessoa, sinto verdade em muitas pessoas que estão ao meu redor, e em outras sinto, se não for mentira, mas não sinto verdade, aí eu já recusei até convites para sentar em alguns lugares onde não sentia verdade. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que estar decidido mesmo, dedicado. Não importa o que você esteja fazendo, faça sempre o seu melhor, busque sempre para a sua satisfação pessoal, o seu objetivo, que no final das contas as coisas dão certo. É Acho isso que é aí. isso. Meu amigo, muito obrigado. agradeço. Eu agradeço também suas palavras. É muito importante para mim ter essa repercussão dos atos que a gente... porque a gente tem essa reverberação de quem nós somos pelo que falam da gente, né? Obrigado mesmo. Obrigado. A Adnotar é um lugar um espaço aberto, Eu sei. livre. Eu estou transformando aqui esse Adnocast muito mais só do que o juridiquês. Eu acho que é importante a gente conhecer as pessoas como elas são realmente, né? Até emocionar, porque eu fiquei emocionado aqui no episódio de hoje, já tinha ficado no episódio anterior, e é muito bom te ouvir. Obrigado mesmo pela amizade, por tudo, e você é um batalhador Contem sempre vencedor. comigo, estou aqui, sempre aprendendo, sempre disposto a ouvir, sempre aberto para o debate. Obrigado. Acho que é isso. Com certeza. Tá certo. Olha só que episódio maravilhoso, né? E assim, eu te convido para ver os episódios anteriores também, porque são incríveis. Aqui na Adnotari você tem um espaço realmente aberto, familiar. É uma família, né? É uma família. É uma família que quer agregar valor Olha, para você atuar profissionalmente. Então é importante. Então, você não é associado ainda, associada? Não tem me motivo para sinto você não muito ir. muito acolhido por muito muitas bom, pessoas, por muitas pessoas. Não vou falar nomes, Porque senão para você não vai deixar de cometer fora. o pecado de esquecer alguém. Mas assim, é fantástico, gente. Realmente, olha, mudou minha vida entrar na Adnotari. Isso fantástico. é fantástico. E eu quero que você também tenha essa perspectiva, não só profissional, mas pessoal também. Então entra lá, www.adnotari.org.br, e faça já a sua associação. É baratinho e os benefícios são incríveis. Siga-nos nas nossas redes sociais lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, gente.